Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa mais uma edição do programa Viva em Cristo e eu sou o pastor Jonas Sérvio, pastor da Igreja Viva em Cristo, e nessa hora eu te saúdo com a gloriosa, poderosa, bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus sobre a tua vida, amém? Aonde você estiver, esteja onde você estiver, que o Senhor agora esteja te abençoando, você que está aí sintonizado na Nova TV, no canal 14, tirou aí um tempinho para ser ministrado, para ser ministrada pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Portanto, que o Senhor esteja te abençoando poderosamente, amém? Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela vossa audiência, agradecer aos irmãos e amigos pelas orações, pelas súplicas feitas em prol da Igreja Viva em Cristo, do pastor Jonas Sérvio, da minha família, da Cíntia, do Estevão e sobretudo, as orações pela Igreja de Cristo. Nós estamos no momento que nós precisamos das orações dos santos, tanto eu quanto você, nós precisamos das orações dos santos. Então, quando for orar, quando for falar com Deus, não se esqueça do pastor Jonas, da sua família e do seu ministério. Amém? Eu sou muito grato, mais uma vez eu repito, pela sua audiência, que o Senhor esteja te retribuindo. O pastor Jonas não tem como, mas o nosso Deus, Ele tem. Quero passar para você os dias de culto ali da Igreja Viva em Cristo. Sexta-feira, nós temos a Sexta-feira da Vitória. Evidentemente, dentro da Palavra de Deus, o pastor Jonas não sai da Palavra. Isso é uma característica da Igreja Viva em Cristo, é que o pastor Jonas não sai da Palavra. Sabe por quê? Porque Deus não sai da sua Palavra. Se Deus não sai da sua Palavra, Deus ele age dentro da Palavra dele, porque nós vamos agir fora da Palavra de Deus, ensinar coisa que não temos a base bíblica necessária para ensinar. Então, é Sexta-feira da Vitória, mas pautado, alicerçado, embasado sob a égide da Palavra do Senhor. Amém? Às 19h30, Sexta-feira, às 19h30, é a Sexta-feira da Vitória. Domingo, pastor Jonas começa um pouquinho mais cedo, às 19h15. Você é meu convidado, você é minha convidada, louvor, adoração, palavra do Senhor para edificar as nossas vidas, para nos alimentar, ministração do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, para que nós a cada dia venhamos a entender o quanto precisamos do Senhor e da sua palavra nas nossas vidas. Amém? Nós enfrentamos aí um momento muito delicado, muito complicado, muito difícil, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. Tenhamos a esperança viva no Senhor, tenhamos a esperança que o Senhor ele pode reverter toda e qualquer situação, Nada é impossível ao agir de Deus. Vamos orar para que o Senhor dê condição às autoridades constituídas, em todos os seus campos, para que, num breve período de tempo, nós sejamos livres desse mal que tem acometido, infelizmente, o mundo inteiro. Mas eu repito, Deus não perdeu o controle de nada, mas que nós venhamos a orar todos os dias, porque o Senhor ele é fiel. Amém? Rua Carlos Alberto Braune, número 29, Final da Rua Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownes, é a Igreja Viva em Cristo, ministério simples, pequeno, mas abençoado pelo Senhor. Isso eu posso dizer. Deus abençoa vidas, salva vidas ali, para o nome dele ser exaltado e glorificado. Sexta-feira às 19h30, domingo às 19h15. Não fique de fora, faça parte, do corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Deixa eu ler aqui um texto da palavra do Senhor que eu separei. É um texto diferente, mas abençoadíssimo e atual para nós
nessa ministração em questão. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 8. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8. Anota aí, se você não está com a Bíblia em mãos, depois você confere aquilo que eu estou trazendo para você. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ok? Em outras palavras, seja maldito, seja amaldiçoado. Paulo, o apóstolo Paulo, é o escritor da epístola, da carta aos Gálatas, à igreja da Galácia. E o tema central, por assim dizer, dessa carta é a nossa salvação. Ela é pela graça de Deus, né? Diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Então a nossa salvação, ela se dá pela graça de Deus, mediante a fé que nós temos na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a cruz do Calvário. Isso é o básico para a nossa caminhada cristã. Eu sou salvo pela graça. Eu não paguei nada pela minha salvação, não é? A salvação, eu costumo dizer que a salvação ela é de graça, mas ela não é barata, né? Exige uma caminhada. Exige, às vezes, tem momentos da nossa vida que nós derramamos lágrimas, que nós sofremos alguma coisa, né? Que nós nos decepcionamos. A salvação, ela veio de graça, mas a nossa caminhada, ela nem sempre é do jeito que nós queremos que ela seja. Mas não significa que você não está salvo. O apóstolo Paulo mesmo, o escritor dessa carta, foi um homem que enfrentou dificuldades terríveis na sua vida e no seu ministério. Prisão, naufrágio, fome, frio, espancamento, apedrejamento, açoite, traição. Então, o apóstolo Paulo ele era experimentado em todo tipo de sofrimento. Mas ele declara, né, que isso tudo ele olhava e deixava para trás porque ele estava correndo para o alvo da soberana vocação que é Jesus Cristo na vida dele, não é? Ele chega a dizer, escrevendo aos Filipenses, né, não que eu tenha alcançado já alguma coisa, mas eu faço o seguinte: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e corro para a carreira que me está proposta em Cristo Jesus, pelo prêmio da soberana vocação. Isso é maravilhoso. Então, o apóstolo Paulo orienta que não existe outro evangelho, não existe evangelho diferente. Ele mesmo diz aqui aos irmãos, aos crentes da igreja da Galácia, que não tinha, aos Gálatas, que não tinha como ser anunciado outro evangelho que fosse da parte de Deus. Ele mesmo fala, olha, se descer um anjo do céu, ou nós, os apóstolos, ensinarmos um evangelho diferente desse que vocês já aprenderam, é algo maldito, não provém de Deus. Então, fiquemos com a palavra do Senhor, fiquemos com o evangelho do Senhor. Sabe por quê? Porque existem tantas coisas, não é? Tantos trampolins, pseudo-trampolins, né, criado pelo homem às vezes para que alcancemos a Deus, alcancemos o favor de Deus. A graça já diz que é o favor de Deus, imerecido.
não é? Eu não fiz nada para merecer a salvação, mas Deus me amou a ponto de me salvar, assim como você. E eu fiz o quê? Qual foi a minha parte? Eu recebi essa graça salvadora na minha vida através, né, da confissão que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Ele pagou o preço pelos meus pecados, que me livrou da condenação eterna. Eu recebi essa graça. Mas eu não posso anunciar um evangelho diferente. Você não paga para ser salvo. Né? A salvação não custa nada. Você não paga para ser abençoado. E não se cobra para abençoar alguém, para orar por alguém, para ministrar sobre a vida de alguém. Ok? Não se cobra. Pastor Jonas, quanto o senhor cobra para orar pela minha vida? Nada. Não cobro nada. Quanto o senhor cobra para fazer uma oração? Nada. E eu acredito que, né, a pessoa bem intencionada, ela não faz isso também. Não é isso? Homens de Deus, mulheres de Deus. Não existe outro evangelho. Não existe, eu já falei numa outra edição, né, nós não podemos querer reinventar a roda do evangelho. Não, o evangelho é um só. A palavra de Deus é uma só. Ah, pastor, mas podia ser assim? Não, não podia não. A palavra de Deus é uma só. Ah, mas o jovem, ele gosta de algo diferente. Sim, ele pode até gostar de algo diferente, mas a palavra de Deus, ela não é diferente, ela é uma só. Ah, mas as pessoas hoje, o tempo está mudado, nós precisamos ter algo além. Não precisa ter algo além, você tem que ter a palavra de Deus. Tudo que é além da palavra de Deus significa que a pessoa está sendo atraída para a igreja pelo além e não pela palavra. As pessoas têm que serem atraídas pela igreja do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Cristo. Os sinais, eles vão seguir os que creem. Mas os que creem o quê? No que a Bíblia diz. Prego o que a Bíblia diz, ensino o que a Bíblia diz. Funciona dessa maneira. Ah, mas os tempos são outros. Sim, os tempos são outros, mas Deus não, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele diz lá em Jeremias, eu, o Senhor, eu não mudo. Ele não muda. Quem muda sou eu, você, e eu e você às vezes, né, me desculpe usar eu e você, eu digo no sentido, né, amplo, né, quem muda somos nós, seres humanos. Né? Às vezes no ímpeto de querer trazer bastante gente para a igreja, a gente faz isso, faz aquilo, se envolve com isso, se envolve com aquilo, e traçamos projetos, etc. e tal. Tá, tudo bem, tudo isso é válido, mas até quando isso vai estar ocupando o lugar da palavra de Deus? Até quando isso vai ocupar o evangelho, o lugar que é para ser ocupado pelo evangelho de Cristo? Porque se uma pessoa for atraída para a igreja por algo que não seja a palavra de Cristo, ao mesmo tempo que ela vai ser atraída, ela vai embora. Ela só vai permanecer ali por um tempo, que desde o momento que não tiver mais aquilo, tchau e bênção. Por isso que ela tem que ser atraída pela palavra, porque a palavra não muda. Pode ficar sem evento, pode ficar sem reunião de A, B ou C, pode ficar sem congresso de A, B ou C, pode ficar sem movimento de A, B ou C, mas não pode ficar sem a palavra. A palavra é que vai sustentar a igreja de Cristo, porque quando a palavra ela toma, né, o seu devido lugar, o Espírito Santo ele faz a obra interna, porque ele age dentro da sua palavra. E eu não estou criticando aqui quem tem uma estratégia. Uma coisa é estratégia, outra coisa é substituição. Ok? Você tem estratégia, é uma coisa.
Agora, substituição não. E nem facilitar o Evangelho para que as pessoas simplesmente estejam ali. Nós precisamos pregar o que a palavra diz. O céu é uma realidade. Nós precisamos falar que o céu é uma realidade, mas o inferno também é. As duas coisas são uma realidade espiritual e eterna. Então nós não podemos falar de uma coisa e omitir a outra. Jesus falou, faz uma coisa sem omitir as outras. Então o pastor Jonas não pode ir além do que está escrito. O apóstolo Paulo fala isso, escrevendo aos Coríntios, que ele aplicou a ele e a Apolo, que era outro pregador, e ele fala aos Coríntios, falando o seguinte: olha, eu apliquei essas coisas por semelhantemente a mim e a Apolo, para que em nós vocês aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Então nós não podemos ir além daquilo que está escrito. Puxa, pastor, mas eu queria um movimentão assim legal. Tudo bem, movimentão assim legal, ok, ele só não pode substituir o Evangelho de Cristo, porque no dia que o movimentão assim legal acabar, a tua fé acaba. A tua fé não estava em Cristo, estava no movimentão assim legal, ok? E eu repito, eu não estou falando de estratégia, eu estou falando de substituição, porque nos dias atuais nós vemos o Evangelho ser substituído por coisas, por eventos, por determinadas situações, por visões humanas que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, ok? Simplesmente isso. E nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Por quê? Deus continua curando. Você não precisa de fórmula mágica. Ninguém tira da cartola uma fórmula mágica hoje para você ser abençoado. É Bíblia, é Espírito Santo, é oração, é obediência. Ninguém tira da manga. Eu vou tirar da manga hoje a visão tal que Deus vai abençoar. Isso não existe, isso não funciona. Bom, pelo menos com o apóstolo Paulo, com Pedro, nada funcionava assim. Não é isso? É preciso ter fé, é preciso estar na presença do Senhor, é preciso ter a palavra como regra de fé em prática. Então são coisas que nós precisamos não abrirmos mão, porque senão a gente vai ter que estar, conforme eu disse, reinventando a roda do Evangelho. Não, já está revelado, ok? Porque tantas, desculpe, eu não tenho nada contra, não é? Mas acontece todos os dias, porque tantas revelações disso, daquilo que vai acontecer, e você não acontece nada. Simplesmente porque não tinha nada de Deus naquilo. Eu não estou dizendo que as pessoas são mal intencionadas, mas às vezes é o nosso coração, são as nossas emoções que nos levam, que nos pregam peças. Até em mim, se eu não olhar para a palavra, tem hora, as minhas emoções elas vão me pregar peça. E eu vou e transmito aquilo para as pessoas. E Deus não falou nada comigo sobre aquilo, mas o que eu tropecei nas minhas emoções. Entendeu? Às vezes, não me entenda errado, não são pessoas mal intencionadas, não são pessoas que querem te enganar, mas a gente passa tanta coisa. Nós estamos no meio de uma pandemia, é tanta coisa, é tanta dificuldade que o nosso emocional ele se abala e às vezes, eu repito o que eu disse, as nossas emoções elas nos pregam peças, ok? E às vezes nós falamos alguma coisa como se Deus tivesse revelado, mas Deus não revelou nada, é fruto da nossa emoção. Não significa que seja mau caratismo, não significa que seja uma pessoa querendo enganar voluntariamente. Pode existir também, porque gente ruim e enganadora existe em todos os segmentos de uma sociedade. Mas eu acredito, que são pessoas bem intencionadas, mas que
emocionalmente, às vezes, como nós nos abalamos, nós ficamos, às vezes, à mercê das nossas emoções e falamos, Deus falou comigo, e às vezes Deus não falou. Sobre aquilo, Deus não falou nada. Até porque, daquilo que está revelado, Deus não pode revelar duas vezes. Deus já revelou, já está revelado. Por que Ele revelaria duas vezes se já está na sua palavra? Então não tem como a gente cada dia tirar da manga. Não, é pregar o Evangelho, é pregar a palavra do Senhor, ensinar o que Jesus disse, mostrar o caminho da salvação, mostrar o caminho de Deus, mostrar o caminho, né, que é Jesus. Dizer às pessoas que ainda dá tempo, né, para aquele que está desviado, dá tempo ainda. Se chegar à presença de Deus, daquele que perdeu a vontade de caminhar, volte a caminhar. O Senhor continua o mesmo, a palavra dele continua a mesma. Volte a louvar, volte a tocar o seu instrumento na casa do Senhor, volte a pregar, volte a fazer o que você fazia antes. Talvez, não é, você desistiu porque, desculpe eu ser sincero, eu preciso ser sincero, te apresentaram algo que não é aquilo que o Evangelho diz. Aí depois que aquele negócio acabou, a sua fé se esfriou, porque você não foi atraído pelo Evangelho de Cristo. Você foi atraído por um determinado movimento que depois que passou, você perdeu o sentido da caminhada. Por isso que nós precisamos olhar para Jesus e ter como base o Evangelho do Senhor. Pode estar tudo bem, o Evangelho do Senhor é a tua base, a palavra de Deus é a base, o Espírito Santo na tua vida. Pode estar tudo bem, o Evangelho do Senhor pode estar tudo dando errado, o Evangelho do Senhor Jesus. Olha para o Senhor, porque você olha para a palavra e você vai ver que Deus não muda. Você olha para a palavra e você vai ver que o Senhor te ama. Você olha para a palavra e você vai ver que o Senhor continua fazendo coisas maravilhosas. Você olha para a palavra e vê que Deus ama as pessoas com amor incondicional, não importando quem elas são ou quem foram no passado. Deus simplesmente as ama como elas são, e isso foi Ele quem decidiu dessa maneira. Os homens não podem colocar impedimento para uma pessoa se aproximar de Deus, porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não falou a alguns, todos. Jesus veio para todos. Nem todos vão querer, mas Ele veio para todos. Mas é através do quê? Do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja, né? com os da igreja daquele tempo, com a igreja da Galácia. Não é isso? Estava preocupado, muito preocupado, porque eles começaram bem e estavam decaindo da graça de Deus. E aqui mesmo, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse: olha, se Cristo morreu, né, pelas obras, se a salvação vem pelas obras da lei, então Jesus morreu em vão. Ele mesmo fala isso aqui, na mesma carta aos Gálatas. Olha, se a salvação vem por obras da lei, então Jesus morreu em vão. Então a nossa salvação, ela não é por obras. O salvo, e aqui não está falando obra de caridade, aqui está falando das obras da lei, o cumprimento, né, dos ritos da lei, ok? Mas, pegando um gancho, eu não sou salvo porque eu faço boas obras, mas a pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela pratica
boas obras. Anda junto. Boas obras e salvação, elas caminham juntos. Amém? Então, para encerrar, é uma palavra diferente, mas reflita sobre isso. Preste atenção, porque Jesus não mudou, o Evangelho é um só. A palavra de Deus é uma só. Não tem outro Evangelho, o Evangelho é o que está posto, não é? É a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, de Cristo. É o que Deus apresenta na sua palavra, é isso aí que vai fazer a diferença na tua vida, você andar sobre esses ensinamentos, você andar sobre essa poderosa palavra, sobre os fundamentos lançados pelos santos apóstolos e pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá atrás, aquilo que os patriarcas, o Velho Testamento diz, Moisés diz na sua lei de boa conduta, orientado por Deus, não do rito, porque Jesus já cumpriu, mas de boa conduta, de boa mente, de boas obras, sim, por que não? Assenta isso no teu coração, porque você vai ver coisas do Senhor acontecendo na tua vida. Ah, pastor, mas eu fiquei decepcionado. Talvez você se decepcionou porque você aprendeu, desculpe eu falar tudo, menos a palavra de Deus. Aí faltou o principal. Amém? Mas que o Senhor nos abençoe, e eu não sou o dono da verdade. Não, a verdade é a palavra do Senhor. Quem é o dono da verdade é Deus. Eu sou apenas um simples servo do Senhor, nada além disso, pregando a sua palavra, orientando através da pregação da palavra do Senhor. Não sou um homem perfeito, não, mas um pregador do Evangelho, simples, uma voz que clama no deserto, tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde, não abandone Jesus, porque Ele jamais te abandonará. Se você está afastado, volte. Se você está em Cristo, permaneça, porque os dias são maus, mas o Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti todo o louvor. Que cada telespectador, ó Deus, da Nova TV, do Canal 14, seja abençoado por Ti, meu Senhor, nessa hora. O Senhor continua curando, abençoando, abrindo portas, fazendo o impossível acontecer, para que a Tua bênção, a Tua maravilha esteja acontecendo em suas vidas. Te pedimos que o Senhor venha passar essa pandemia, passar esse momento, passar essa dificuldade, passar, ó Deus, essa complicação que o mundo se encontra, que haja, meu Senhor, eficácia nas vacinas e que esse tempo, Deus, ele passe, meu Senhor, e não volte mais, para o Teu nome ser exaltado e glorificado. Abençoa as autoridades constituídas, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, e todos aqueles que nessa hora assistem e concordam com essa oração, que o Senhor possa estar os abençoando, em nome de Jesus. Amém? Bom, meu muito obrigado pela tua audiência, tá? O pastor Jonas Serra vai ficando por aqui, até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz e que Deus te abençoe.